internauta, esse é o Super FC pelo mundo, estou de volta. Daniel hoje foi chutado para o escanteio e ao meu lado, como sempre, ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começar, como sempre, pela Terra da Rainha, onde tivemos um pedacinho da Premier League e a FA Cup. Se você for um pouquinho esperto, você vai ver que quem jogou na FA Cup não joga na Premier League. 2 jogos ao mesmo tempo é muito difícil, né, Pazini? Complicado. Complicado. Tivemos então, volta na tela, vamos juntar tudo, hein, Falso? Tivemos Liverpool 3-2 contra o Tottenham, isso na Premier League, já pulando para a FA Cup. Tivemos 2-2 de Manchester United em Chelsea, lá United, né, Pazini? 0 para o Everton, 3 para o Wigan. Olha que beleza, o Wigan metendo uma goleada no Everton. Manchester City 5-0 contra o Barnsley, além de Millwall 0, Blackburn 0. Um ótimo jogo, né, Pazini? 0-0. Jogão de bola. Vamos então para Manchester United e Chelsea 2-2, Pazini. O que você pode falar desse jogo? Bom jogo, querendo ou não, né, Pazini? Golaço do Ramires ali, coisa boa. Bom jogo, né? O jogo lá em United, né? Não fala que foi isso, né, cara? Lá em Manchester, a equipe do Manchester United acabou começando muito bem o primeiro tempo, abriu 2-0. No segundo tempo, o Chelsea foi superior, o Hazard entrou muito bem no jogo e empatou a partida. A equipe do Chelsea merecia até ter vencido, não conseguiu, porque o De Gea, que faz uma temporada muito boa, fechou o gol. O Manchester United vai para o replay, não vive um bom momento, eliminado na Champions League, perigando aí. E lembrando que na Copa da Liga Inglesa, o Chelsea eliminou o Manchester United por 5-4. Resultado que preocupa o nosso amigo Daniel Roth, que é o único torcedor do mundo que torce para o Manchester United e para o Liverpool ao mesmo tempo. Continuando então na FA Cup, tivemos 0 Everton, 3 para o Wigan. Como é que você explica essa várzea, Pazini? 3-0 Everton, que está bem no campeonato inglês. O Everton está bem no campeonato inglês, o Wigan lutando contra o rebaixamento, e aí um fim de semana de bizarrice, né? O Queen's Park Rangers venceu, rapaz, 2 vitórias seguidas, e o Wigan vence também. Um fim de semana inexplicável na Inglaterra, o Wigan elimina o Everton, vai para as semifinais e tem condições de ir para a final, porque no confronto ali das semifinais que já estão definidos, o Wigan pega o vencedor de Millwall ou Blackburn, enquanto o Manchester City pega o vencedor de Manchester United ou Chelsea, ou seja, tem condições de termos aí o Wigan na decisão da Copa da Inglaterra. E o Everton vive um mau momento, foi completo com o time todo, mas tem aí 2 vitórias nos últimos 7 jogos. Isso mesmo, partindo então para a Premier League, rapidinho ali. A gente não sabia se a gente ia citar ou não, já que o Tottenham perdeu, né, Pazini? Pra quem não sabe, a piada inteira, Tottenham é o time do nosso chefe, Leandro Cabido. Fala desse Liverpool 3-2, Pazini. 3-2 para o Liverpool em cima do Tottenham. Vitória de afirmação do Liverpool, agora entra de vez na briga por vaga em competições europeias. Freia o Tottenham, que estava a 12 jogos invicto no campeonato inglês. O Liverpool vai a 4 vitórias seguidas, excelente momento. Felipe Coutinho, né, foi tão zoado quando se transferiu para o Liverpool. Tá bem lá, fazendo bons jogos, inclusive iniciou muito bem a jogada do primeiro gol. Luizito Soares marcando gol, 22 gols no campeonato inglês, e o Gerrard, Sturridge, enfim, todo o time do Liverpool numa excelente fase, jogando muito bem. O Liverpool consegue essa boa vitória, entra de vez na briga. E o Tottenham, o Leandro Cabido bem triste, né? Não vou falar muita coisa não, porque quero manter o emprego aqui. Tudo bem, então é assim que a gente termina a Inglaterra e parte para a Itália, onde tivemos 5 jogos que queremos destacar. Taca na tela aí, Falso, fazendo o favor, vamos lá. Genoa 0, Milan 2, Juventus 1-0, apertadinho ali em cima do Catania, mas líder ainda. Chievo 2-0 em cima do Napoli, que beleza, né, Pazini? Muito Internazionale 0, Bolonha 1, outra beleza, né, Pazini? E Lazio 0, Fiorentina 2. Fiorentina, então, pulou para a 4ª colocação com 48 pontos. Campeonato italiano que ainda é liderado pela Juventus. Pazini começando então pela Juventus 1, Catania 0. Buffon achou ótimo resultado, obviamente, que deixa a Juventus com uma larga vantagem ali na liderança, né, Pazini? 9 pontos de vantagem para o Napoli, Juventus que a gente vem dizendo já há um tempo, né? É a virtual campeã já do campeonato italiano, tem o melhor time e elenco do país, está tranquila aí no campeonato. Uma vitória, mais uma daquelas da Juventus no campeonato. Massacra o adversário, cria milhões de oportunidades, mas acaba fazendo só um golzinho, o gol do Giaccherini aos 46 do segundo tempo. Gol muito importante para a equipe da Juventus. O Giaccherini, que na temporada passada era titular absoluto do time, nessa temporada é reserva, para ter noção de como que está o elenco da Juventus. O Giaccherini, que inclusive
jogador de seleção italiana. O Catania fica para trás ali após as derrotas para a Inter e para a Juventus na briga por vaga em competições europeias. Isso mesmo, também tivemos Milan 2, Genoa 0, como a gente já falou, e o Milan crescendo aí, chegando a 51 pontos, 2 abaixo do Napoli, que perdeu o Pazini. Junta esses dois então, Pazini. Tivemos Milan 2, Genoa 0 novamente, e o Napoli perdendo de 2-0 para o Chievo. É isso mesmo, para o Chievo. Conte um pouco disso, Pazini. O Chievo abre aí uma folga agora na briga contra o rebaixamento, 8 pontos já, conseguiu uma boa vitória sobre o Napoli, que vem muito mal. Napoli nos últimos 9 jogos só conseguiu 2 vitórias. É impressionante a queda de rendimento do Napoli nesse momento crucial da temporada e até a vaga direta ali na Champions League ameaçada, porque a diferença para o Milan agora é mínima e a equipe do Milan na terceira posição cria perigo, porque na Itália a terceira posição é para a pré-Champions League, só as 2 primeiras para a fase de grupos já da Liga dos Campeões da Europa. Então o Napoli num momento complicado e o Milan, pelo contrário, muito bem, 10 jogos de invencibilidade, vitória tranquila para cima da equipe do Genoa com gols do Pazzini e também do Mário Balotelli. Só que aí ficou uma notícia ruim, o Pazzini se contundiu, não vai enfrentar o Barcelona na terça-feira pela UEFA Champions League, Balotelli também não pode atuar, e aí o ataque do Milan vai lá sem um homem de referência, mas desse jogo a gente vai falar daqui a pouco. Isso mesmo, também tivemos Bolonha 1-0 em cima da Internazionale e a Lazio perdendo mais uma, isso mesmo, para a Fiorentina. A briga ali pela quarta colocação está muito boa, com a Fiorentina em quarto com 48 pontos, embaixo a Internazionale com 47 também, com 47 na sexta colocação, tem a Lazio. Fala um pouco desses dois jogos, Pazini, essa briga pela quarta colocação. A briga está muito boa, né? A Fiorentina conseguiu se recuperar no campeonato italiano, como a gente vinha dizendo alguns programas atrás, vivia um mau momento, mas era equipe para se recuperar. Se recupera uma boa vitória para cima da Lazio, que vive um mau momento. A equipe da Lazio aí nos últimos 8 jogos só conseguiu uma vitória, vive um péssimo momento a equipe da capital italiana. E aí a Fiorentina, por outro lado, vive um momento muito bom, entra na zona da Liga Europa e está ali competindo com a própria Lazio, com a Roma, que vem aí de 4 jogos de invencibilidade, e com a Inter de Milão. Inter de Milão que, se por um lado a Fiorentina jogou muita bola, por outro lado jogou muito mal. A equipe da Inter de Milão fez um péssimo jogo, mereceu a derrota e com detalhes de novo para o Stramaccioni errando na escalação, né? O Cassano no banco, o Palácio no banco, Cambiasso no banco, Kovacic não entrando e aí a Internazionale, por esses erros, está aí escorregando também no campeonato italiano, ainda entre os 5 primeiros, mas com dificuldades. Essa briga vai ser fenomenal até o final. Muito bem, então fim da Itália, vamos para a Alemanha, 5 joguinhos aí também, falaremos rapidamente sobre 3. E aí, Bayern de Munique já está praticamente campeão também, os jogos então na tela aí. Vamos lá, Bayern de Munique 3-2 em cima do Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 2-1 em cima do Borussia Dortmund e aquele combinado do Borussia e do Bayern, né, Pazini? Que perdeu aqui, perdeu ali também. Bayer Leverkusen perdeu para o mais de 1-0. Tivemos ainda Hannover e Eintracht Frankfurt empatando em 0-0 e o Stuttgart perdendo para o Hamburgo por 1-0. Pazini, Bayern de Munique 3-2 em cima do Fortuna, tranquilo e virtual campeão, já que tem 66 pontos contra 46 do Borussia, segundo colocado, 20 pontos, entrega a taça, acaba com esse campeonato logo, né, Pazini? Entrega a taça, né? O Bayern de Munique já é, para quem tinha dúvida, né? Agora já é o campeão alemão. Muito improvável que perca esse título. O Bayern de Munique de 23 jogos invicto, 11 jogos de vencibilidade. Teve ali um certo trabalho para vencer o Fortuna Düsseldorf, porque dominou o jogo, só que não conseguia colocar a bola para dentro, enquanto a equipe do Fortuna, com 3 chances de gol, marcou 2 vezes. Mas conseguiu a vitória, que é o mais importante, com o gol dele, o lendário Boateng, matador Boateng, que fez o seu primeiro gol na Bundesliga depois de mais de 100 jogos. O Leandro Donizete lá do Bayern de Munique. E juntando os dois jogos, Pazini, essa briga pela segunda colocação entre o Dortmund e o Bayern, parece que ninguém quer ela, já que perderam os dois novamente, combinaram o resultado e o Borussia ainda está na frente por um pontinho. Pazini junta esses dois jogos que foram o Schalke 04 2-1 em cima do Borussia Dortmund e também o Mainz, ganhando de 1-0 do Bayer Leverkusen, aquela briguinha chata pela vice-liderança. Tá difícil, né, Pazini? Tá difícil, né? Ganha daqui, empata de lá, perde de cá, né? Os times parece que combinaram o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen. No clássico ali do Vale do Ruhr,
O grande clássico do futebol alemão, a vitória merecida da equipe do Schalke 04, que cresceu. Vem de 5 jogos invicta no campeonato alemão, em todas as competições, 3 vitórias consecutivas na Bundesliga e num bom momento, principalmente depois da chegada do Michel Bastos e também do Draxler ter virado titular. O meio-campo do Schalke 04 cresceu com essas opções. O Schalke criou as melhores oportunidades do jogo, foi superior ao Borussia Dortmund, mereceu essa vitória. O Borussia Dortmund que teve ali o problema do Marco Reus no banco de reservas, opção contestada, na minha visão equivocada, do Jürgen Klopp, técnico da equipe, e acabou sendo derrotado, mas não faz muita diferença, o título já era e a equipe do Borussia Dortmund quer estar concentrada na UEFA Champions League. Destaque que com essa vitória, Schalke 04 empata o retrospecto do clássico, 29 vitórias para cada lado, 23 empates. No outro jogo, Bayer Leverkusen foi até melhor do que o mais 05, só que não conseguiu a vitória. O mais 05 foi ali mais eficiente do que a equipe do Leverkusen, que saiu derrotada. Lá na Alemanha também, a briga por vaga na Liga Europa, Champions League, bem ali disputado. O Schalke, por exemplo, entrou no quarto lugar, zona de classificação à Champions League. O Frankfurt, que estava lá há um tempão, mas que vem escorregando nas últimas rodadas, caiu para a 5ª posição. Exatamente, então é assim que a gente termina o alemão, partindo para o espanhol, que teve uma novidade entre os 3 primeiros, é isso mesmo, Real Madrid, finalmente, galera. Aleluia! Real Madrid ganhou e passou o Atlético de Madrid, que perdeu. Barcelona, como sempre, continuou na mesma, ganhando. Para quem acha que está em crise, acho que nem tanto. Espanhol continua no papo para o Barcelona, que ganhou de 2-0 na tela aí, Fausto. 2-0 em cima do Lanterninha La Coruña, vale ressaltar isso também. Mais um gol de Lionel Messi. Celta de Vigo, vice-Lanterninha, perdeu agora para o vice-líder Real Madrid. E o Atlético de Madrid perdeu dentro de casa, isso mesmo, para o Real Sociedad. Pazini, não vamos falar de recorde de Messi, não, mas você pode dar seu pitaco aí no recorde do Messi, mas fale principalmente desse crescimento do Real Madrid. Eu sei que você já falou isso nas semanas passadas, mas agora no Campeonato Espanhol. Pois é, o Real Madrid consegue uma boa vitória, ultrapassa o Atlético de Madrid, agora é o 2º colocado do Campeonato Espanhol. E o detalhe, né, de novo ali com o time de reservas no Campeonato Espanhol, o time misto, né, para ser mais claro, poupando muita gente. E de novo o Cristiano Ronaldo brilhando, Cristiano Ronaldo marcando os 2 gols da vitória da equipe merengue, que mereceu o resultado. Do outro lado, o Atlético de Madrid contra a Real Sociedad fez um grande jogo, o Ardan Turan jogando muito bem, Falcão Garcia também, e o Christian Rodrigues que tem esse apelido de Cebola Rodrigues, porque, segundo a imprensa uruguaia, faz os adversários chorarem. Chegou e teve uma boa atuação também a equipe do Atlético de Madrid. Porém, apesar desse bom jogo do seu time ofensivo, não conseguiu gols, coisa que a equipe da Real Sociedad, em uma oportunidade, conseguiu com o Xabi Prieto. Real Sociedad na 4ª posição, faz um bom campeonato, tem uma boa equipe, está ali brigando por vaga em competições europeias. Barcelona venceu o La Coruña, lanterna da competição, sem muitas dificuldades. Messi marcando gol, um bonito gol. O Alexis Sánchez foi a principal novidade da partida, dando gol, marcando assistência, voltando a jogar bem. Barcelona aí rumo ao título do Campeonato Espanhol. Messi com 40 gols, 17 jogos consecutivos marcando. Mas a grande notícia para o Barça, depois de 14 jogos, o time não levou gol. Isso mesmo, fim da Espanha, bem rapidinho mesmo, passando para a França, que vai ser mais rápido ainda, porque o PSG... Ultra rápido, né, Pazinho? O PSG ganhou de 2-0 do Lanterninha também, no Nancy, 2-1, na verdade, com o Lucas machucando, infelizmente, e o Zlatan Ibrahimovic marcando os 2. O Lucas já fez um exame que não passou nenhuma fratura, vai fazer outro exame nessa terça-feira, por enquanto, né, Pazini, 2 semanas parado. Nos outros jogos tivemos jogos que importam, né, Pazini? Lyon 0-0 com o Olympique de Marseille, ou seja, PSG continua na liderança com 57 pontos, isso mesmo, e o Lyon em segundo com 53, seguido de Olympique de Marseille com 50. Fim, isso mesmo, acabou a França. Partimos para agora as perguntas do internauta, que o menino Pazini responde. Vamos para a primeira, já pegando a Champions League, que vai ser agora durante a semana. Se você não sabe, deveria saber. Vamos lá então para as perguntas, começando com Gustavo Arantes, de São Paulo. Manda na tela e volto. Pazini. Dá para colocar a culpa da eliminação do Manchester no Ferguson? Ele concordou com você, falando que colocar Kagawa e Rooney deveria, no banco seria uma coisa muito ruim. E o Nani e o Beck titulares foi um erro. Você acha que pode ficar toda a culpa em cima do Sir Alex Ferguson?
Não, né? Teve essa falha sim. O Ferguson deveria ter colocado o Rooney e Kagawa de titulares, ainda mais com o Welbeck e Nani de titulares. Mas não foi só erro do Ferguson, não. A equipe do Manchester United no final pressionou muito o Real Madrid, o Diego Lopes fez excelentes defesas e além disso também teve a expulsão ali, na minha visão, exagerada do Nani, que interferiu bastante no resultado do clássico. O Manchester United não fez um grande jogo, mas a culpa também não é toda do Alex Ferguson, não. E agora, as duas últimas, vou emendar as duas, vocês vão entender por quê, que é praticamente um palpitão do Pazini agora. Primeira pergunta é do Gustavo de Souza, lá de Sabará. Pazini, você acredita que o Barcelona consegue eliminar o Milan na Champions League? Lembrando para você, internauta, que na primeira partida o Milan ganhou de 2-0, então é uma vantagem considerável, né? Mesmo tendo Messi, Xavi, boas opções do outro lado. O que você acha, Pazini? Verdade, né? A equipe do Barcelona tem condições de eliminar o Milan sim, mas é complicado. A equipe do Milan vai aí com essa vantagem, se fizer um gol, a equipe do Barcelona tem que fazer 3, já complica bastante, ou seja, tem condições sim, eu acredito até no Barcelona, pela grande equipe que tem, consegue aí um bom resultado no fim de semana, tem a volta do Xavi, o Milan com desfalques, mas é claro, é difícil a classificação, eu aposto mais na classificação do Milan do que na classificação do Barcelona, apesar de não duvidar disso. E outra pergunta foi do Jefferson de Divinópolis, novamente um palpitão do Pazini. Agora ele foi mais direto, né, Pazini? Vamos lá. Quem você acredita que avança? Porto ou Málaga? Schalke ou Galatasaray? Palpitão rapidinho, Pazini, pra gente encerrar esse Super FC pelo mundo. Maravilha. Entre Porto e Málaga, eu acredito na equipe do Porto. Não tomou gol em casa, se fizer um gol complica o time do Málaga e tem mais time. Schalke e Galatasaray, eu aposto na equipe do Galatasaray. Tem um time mais forte do que a equipe do Schalke, um ataque excelente, meio campo também, e o Schalke tem aí uma defesa que não inspira muita confiança, fora que é um time que, apesar do bom momento no campeonato alemão, não é lá muito confiável ainda. É isso mesmo, então, fim do Super FC pelo mundo, você já sabe, mande suas perguntas que o Pazini responde e acesse o www.superfc.com.br ou então siga no Twitter o @super_FC. Novamente, muito obrigado, Pazini, pela participação, pelos ótimos comentários. Obrigado, Fernando, pela excelente apresentação. Obrigado ao amigo internauta. Então é isso mesmo, muito obrigado, como o Pazini falou, para você internauta, falo novamente, continue mandando perguntas, curtindo, compartilhando, espalhando essa coisa maravilhosa que é o Super FC. Então, até mais, tchau, tchau.